O governante da Rússia, Vladimir Putin, faz uma entrevista de final de ano e declarou muitas coisas. Uma delas chamou bastante a atenção, a respeito da possibilidade de um duelo de mísseis na Europa. É isso mesmo. Imaginem vocês, a Rússia e os Estados Unidos fazendo um duelo de mísseis a fim de ver quem atira mais, quem tem mais poder de pólvora, quem atira mais longe, quem ganharia este duelo. Escreve aqui embaixo no comentário para que nós conversemos. Não somente de guerra, entretanto, falou Putin, também disse da possibilidade, assunto sério, de encontrar-se com Donald Trump para dialogarem a respeito da paz. A grande questão é, os países da União Europeia, os Zelensky, aceitariam uma paz debatida entre Putin e Donald Trump? Fica outra pergunta importante no ar. Esta pergunta talvez a mais importante, fundamental agora, nessa transição de governo nos Estados Unidos. Estes e outros assuntos nós iremos abordar aqui no vídeo de hoje. Hoje é dia 19 de dezembro de 2024. Antes de avançar, eu vou pedir a você que curta e compartilhe o nosso vídeo, caso as informações aqui ajudem a melhor compreender tudo que ocorre no cenário da geopolítica. E aqui na foto, conforme nós vimos logo no início, é uma foto que nos traz justamente o Donald Trump e Vladimir Putin, da época em que Trump foi o presidente dos Estados Unidos entre 2017 e 2020, não é? Trump eleito em 2016 e governou ali nos 4 anos subsequentes. Uma das grandes questões importantes que temos hoje no contexto da guerra é justamente a possibilidade de um cessar-fogo, tá certo? Uma vez que o Trump já propôs, conforme nós sabemos, que vai levar adiante um cessar-fogo. E este cessar-fogo colocaria na mesa de negociações tanto a Rússia quanto a Ucrânia por métodos diferentes, a depender ali da posição que um ou outro país tiver. Nós sabemos que se a Ucrânia não quiser dialogar a paz, na concepção do Trump, ele vai parar de fornecer armamentos e apoio norte-americano para a Ucrânia e, consequentemente, a Ucrânia vai ficar mais enfraquecida e terá que negociar a paz com a Rússia, de modo mais fraca, fragilizada, enfim. Se, por outro lado, for a Rússia quem não quiser dialogar a paz, nós teremos justamente os Estados Unidos dando muito armamento para a Ucrânia e, eventualmente, a Ucrânia muito mais fortalecida, a fim de todo o apoio que a Ucrânia recebeu até agora seria nada perto do que os Estados Unidos disponibilizariam para a Ucrânia, caso o Putin não queira negociar. E aí seria o que se compreende aí de paz pela força. Aliás, o Zelensky já falou sobre isso, que aceitaria do governo Trump a paz pela força, ou seja, muitos recursos militares para a Ucrânia, a fim de que ela consiga impor uma paz em relação à Rússia, enfim. Está muito incerto tudo o que ocorre, certamente, porém há esta discussão e o Putin discutindo que pode, não é, declarando que pode sentar a uma mesa de negociações, enfim, com o governo americano, é uma luz aí da possibilidade ou para a possibilidade da paz. Ao mesmo tempo, nós temos o Zelensky também se encontrando com lideranças da União Europeia e falando a respeito da possibilidade de a Europa mandar soldados para a Ucrânia. Mais uma vez, este assunto volta à tona, tá? Então, nós temos diversas conversas e declarações nesse sentido que nós temos que ficar de olho quais serão os desdobramentos. Antes de avançar ainda, eu vou convidar você mais uma vez a conhecer a nossa comunidade geopolítica. E além do mais, se você quer estudar de maneira mais aprofundada, tem um guia de estudos que nós fizemos para você que quer sair da superfície e aprofundar bem o conhecimento sobre geopolítica, história recente, enfim, o link está na descrição do nosso vídeo. Dê uma olhada, adquira o nosso material, ajude o nosso projeto aqui de geopolítica. Pessoal, então vamos aqui tentar detalhar um pouco os temas, não é? Ontem nós falamos a respeito de mísseis ocidentais que foram lançados contra a Rússia, tá? Que teria utilizado, no caso, a Ucrânia teria utilizado mísseis de origem francesa, os tais mísseis Scalp. E aí, estes mísseis teriam como destino justamente a base, não é, na região de Rostov.
tá certo? Uma base aérea. E também na região de Tanagarol nós temos uma outra região importante. E nós temos hoje o governo da Rússia justamente tratando que os mísseis ocidentais foram lançados contra a Ucrânia, ou seja, é a quarta vez que nós temos mísseis ocidentais sendo utilizados pela Ucrânia e tais mísseis em direção ao território da Rússia, tá? Então o governo russo inclusive se posiciona dizendo que abateu, não é, 10 mísseis de origem ocidental no território da Rússia, em especial na região de Rostov. Rostov fica na posição sudoeste, ou melhor, desculpem, na posição sudeste da Ucrânia, tá certo? Na região do mar de Azov. Se nós observarmos aqui o fronte de guerra, nós temos aqui o famoso mar de Azov, vocês visualizam ali na região da Crimeia, enfim, né? O mar de Azov nesta localidade aqui, destacando na cor, não é? Vermelho, uma altura do campeonato dessa, imagino que todos vocês saibam, não é? Muito sobre a realidade geográfica do território entre Rússia e Ucrânia. E Rostov é esta localidade onde nós temos esses bombardeios aqui, ó. Nesta região, em Rostov, nós temos justamente os mísseis ocidentais sendo lançados, não é? 10 mísseis ocidentais e segundo o governo da Rússia, esses mísseis foram abatidos, embora nós temos fogo na refinaria, tá? Nós temos aqui nesta região ao norte de Rostov, da própria cidade de Rostov, nesta localidade, uma refinaria que está em chamas. Então ali uma refinaria de petróleo, mais uma vez a Ucrânia buscando atingir a infraestrutura, mais uma vez a Ucrânia buscando atingir a infraestrutura da Rússia e dessa vez, mais uma vez, atingindo uma infraestrutura de petróleo, trazendo prejuízos consideráveis para a Rússia. E aí, constantemente, nós vemos a Ucrânia fazendo ataques contra a Rússia e, de certa maneira, atingindo de maneira bem satisfatória infraestrutura de energia, né? De refino de petróleo, no caso ali a torre de destilação, né? De destilação de petróleo na região de Rostov foi atingida e, portanto, o prejuízo é bastante considerável, tá certo? Vamos acompanhar nos próximos dias. Continuará muito provavelmente fogaréu nesta região da refinaria atingida por parte da Ucrânia no território da Rússia, tá? No caso, a refinaria ali fica numa região chamada de Novoshantinsk, uma coisa assim, um nome difícil de pronunciar, uma palavra longa, enfim, né? Então, importante. Além do mais, os ataques contra a base na região de Tangaró, né, que é nesta própria região também de Rostov, não é a primeira vez que a Ucrânia busca atingir esta região. Agora, um fato curioso que chama muita atenção é o seguinte, se a Ucrânia fez um ataque com 10 mísseis, não é? E tais mísseis foram abatidos, segundo o governo de Moscou, certamente a Ucrânia buscou atingir um alvo muito bem protegido, né? O que certamente faz com que a Rússia tenha que dobrar sua atenção diante das possibilidades dos ataques ucranianos à infraestrutura na Rússia e assim por diante. Vamos continuar acompanhando os desdobramentos desses ataques da Ucrânia contra o território da Rússia, tá? Agora, o Zelensky está em Bruxelas, o Zelensky se encontra com os líderes da União Europeia e fala inclusive na possibilidade de dialogar com o Macron para que soldados sejam enviados, para o fronte de guerra, no caso aí soldados da Europa, não é? E mais ainda, o Macron o Zelensky no caso, né, acaba falando na necessidade como nós vamos dizer, na necessidade da unidade da Europa para defender eventualmente os interesses da Europa, porque a concepção é, se a Ucrânia cair, a Rússia fica mais forte, certo? E consequentemente isto leva perigo para os demais países no território da Europa, tudo bem? Tem sido esta a bandeira importante do Zelensky, à medida em que ele faz os apelos para que os países europeus, sobretudo a União Europeia no caso, não é? Deem apoio a ele, perfeito? Então esse é um ponto importante, né? Temos até aqui o vídeo que mostra para nós justamente o encontro
quando o Zelensky acaba deixando o meio de transporte e se encontra justamente com o Mark Rutte. Vamos observar aqui o momento do encontro entre eles. Mark Rutte, conforme nós sabemos, é no atual cenário justamente o principal representante da OTAN. Vejamos. We go inside for a minute and then we go outside again. So we come back. Yeah. So, hey, you arrived this afternoon or? Yes. 2 hours ago. Let me look. Eu sempre chamo a atenção aqui com vocês para o seguinte cenário, né? Eu sempre chamo a atenção aqui para vocês o seguinte cenário. A guerra, ou melhor, a compreensão da geopolítica se dá a partir do tripé: história, geografia e política, né? E aí nós temos o Zelensky se encontrando de maneira diplomática com o representante da OTAN em Bruxelas, enfim, para discutir os meios de apoio eventualmente da União Europeia para a Ucrânia, né? E aquela grande discussão que nós conhecemos no mundo ocidental, que foi sintetizada de maneira brilhante pelo Clausewitz, de que a guerra é a política por outros meios. Então, quando nós temos guerra, significa que as questões políticas já ficaram para trás. Ou seja, politicamente não há uma solução e, portanto, a solução é através da força, através da bala, do canhão, né? Então, quando nós temos os encontros entre lideranças de instituições militares e os governantes, é porque a guerra está em andamento e nós estamos assistindo este cenário em andamento agora, né? E existe na mesa a possibilidade de negociações, conforme nós já tratamos aqui há 2 dias. É o caso de Viktor Orbán, que propôs uma trégua de Natal, certo? Viktor Orbán é o atual presidente da União Europeia que consegue transitar entre Kiev, Moscou, enfim, e é uma liderança da Europa que poderia intermediar a questão da paz, na minha interpretação, embora o Zelensky tenha feito críticas bem pesadas contra o Viktor Orbán em decorrência dele ter uma boa relação com o Putin, né? Mas, de qualquer maneira, é o único dos representantes da União Europeia que conseguiu dialogar tanto com o Putin quanto com o Zelensky, com o Xi Jinping e com o Trump, que são os atores importantes envolvidos nesse cenário geopolítico, né? Tudo bem? Podem criticar, no caso a Ursula von der Leyen, pode falar, né, pular dessa altura, assim, de pé da vida com o Orbán, mas é a única liderança na Europa que conseguiu dialogar com esses comandos, digamos, né? Não apareceu nenhuma outra liderança na Europa que tenha essa capacidade até agora, né? Vão falar que o Orbán é pró-Rússia, enfim, realmente ele tem uma visão que se assemelha muito mais a de Putin do que a de, né, a de Ursula von der Leyen. Esse é fato importante, sim, né? Entretanto, não há nenhum outro líder no mundo ocidental que conseguiu dialogar com, não é, esses atores depois que a guerra começou, exceto Olaf Scholz, que ligou para o Putin recentemente e sofreu críticas bem pesadas pelo Zelensky também, porque ele telefonou para Moscou, enfim. A grande questão é, o Zelensky vai dialogar a possibilidade de paz ou vai criticar todos os líderes que buscam algum diálogo? Fica aqui, não é? A grande pergunta. Vamos falar que aqui é um argumento Roussetti, enfim, não se trata disso, né? Se trata de uma tentativa de entender o que o Zelensky quer, porque o Zelensky afirma que quer uma paz justa e duradoura, ou seja, então o Zelensky está partindo do pressuposto que a única solução para a Ucrânia é um apoio militar para que eles consigam impor à Rússia uma derrota, é isso, né? E se essa derrota não vier pela diplomacia, eles querem congelar a guerra e, eventualmente, retomar os territórios à base da diplomacia, tá? Esta é a perspectiva do Zelensky. Vamos acompanhar, tá? O Zelensky, então, nega, pelo que nos parece, não é? Pelo menos até agora, dia 19 de dezembro, nega a possibilidade de uma trégua de Natal, né? Na Primeira Guerra Mundial houve uma trégua de Natal e agora, na guerra entre Rússia e Ucrânia, não há esta possibilidade, pelo menos até então. Vamos aguardar quais serão as declarações conjuntas entre o Zelensky e a OTAN, não é, nesse encontro que fizeram, não é, nessas últimas horas em Bruxelas. Tudo bem? Outro tema muito importante, conforme eu mencionei, é o Zelensky aproveitando esta viagem para Bruxelas e encontrar-se com Macron para discutir justamente a possibilidade de soldados
na Ucrânia. Será que a Europa está disposta agora a mandar soldados para a Ucrânia para fazer operações, não é, militares, ou mesmo retaguarda, enfim, apoio logístico, que seja, vamos acompanhar, tá? E por fim, a entrevista do Putin chama bastante atenção. Eu não vi completa a entrevista, eu pretendo ver depois, enfim, o Putin tratando justamente ali de vários assuntos, e um deles é justamente a questão do duelo, não é? O duelo possível entre os países ocidentais e o Putin. Vamos observar, inclusive, o que o Putin falou, né? Tem um vídeo aqui, eu acho engraçado, né? Os líderes falando aí sobre o poderio militar que eles eventualmente tenham, né? Então vamos fazer um duelo tecnológico, certo? Vamos observar o que o Putin falou neste sentido. Ele quer fazer da Europa uma espécie de meio oeste americano, tá? Mas não com, né? Enfim, mas não com armas, mas sim com mísseis, né? Vamos observar. Vejamos aí o que o Putin vai falar sobre isso. Пусть они предложат нам, и пусть предложат тем на Западе и в США произвести некий такой технологический эксперимент, ну, скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве. Сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар орешником. И посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. В любом случае этого не исключаем. Проведем такой эксперимент, такую технологическую дуэль и посмотрим, что получится. Интересно. Isso até lembra aquela frase atribuída ao Trump e a tensão que havia entre o Donald Trump e o governo da Coreia do Norte, né? De que o Trump teria dito que tem um botão maior, não vermelho, que além do mais funcionava, né? Enfim, demonstração de força, ou pelo menos tentativa de assim fazê-lo a partir da retórica, né? Não precisa dizer que o Zelensky criticou pesado a postura do Putin nesse sentido, dizendo que o Putin é maluco e coisa do gênero. E o Putin está dizendo, não, se vocês quiserem a gente vai fazer uma disputa tecnológica na Europa. Tá todo mundo muito maluco nessa situação toda, né? Essa aqui é a realidade. Pessoal, vamos acompanhar. Tomara que haja algum caminho para a paz. Perfeito? A respeito do fronte de guerra, nós temos a Rússia tentando retomar a região de Kursk, não consegue, ok? A promessa russa era retomar o território de Kursk ainda lá em outubro. Não conseguiram, né? Lembrando que foi em agosto de 2024 que a Ucrânia fez a incursão militar terrestre na região de Kharkiv, de Kursk, aliás, tá? E não estão lá até hoje, tá? Por mais que tenham recuado, eles ainda permanecem naquela localidade. No fronte de guerra nós temos a Rússia buscando avançar na região de Chasiv Yar e também em Toretsk, tá certo? Conforme nós mencionamos. E a região de Pokrovsk, o ponto-chave importante, um hub logístico militar importantíssimo, e a Rússia se localiza no sul daquela localidade, sem grandes avanços, pelo menos no atual cenário. Vamos continuar acompanhando como que vai se desdobrar a guerra na região do Donetsk, em especial no Donbass. Mas é isso, se você chegou até aqui, eu agradeço a presença. Reitero a você que venha fazer parte da nossa comunidade geopolítica, o link está na descrição do vídeo. Bons estudos, respeito à geografia, até mais. Tchau, pessoal.